Olá, sou Márcio Azevedo, psicanalista, e você está no meu consultório de psicanálise. Bom, no nosso primeiro vídeo nós tratamos de uma forma muito geral a respeito de ansiedade. Bem, nós falamos algumas coisas a respeito da ansiedade, nós detectamos, mostramos para você de uma forma muito geral, não tanto especificada, a respeito da ansiedade. Então, hoje, o nosso propósito aqui com esse vídeo é tratar de forma mais específica. Nós mostramos para você, nós colocamos assim de uma forma bem lúdica a respeito da ansiedade como uma árvore, e aí você, imaginando que ela provoca, ela produz alguns galhos, algumas ramificações. E nós vimos no nosso primeiro vídeo que a ansiedade tem algumas ramificações. Essas ramificações da ansiedade, ou seja, o que ela produz. Nós vimos que a ansiedade não é uma doença, é um transtorno emocional caracterizado por preocupação excessiva, caracterizado por idealizações por conta da falta de controle, entre outras coisas, sintomas físicos e emocionais. Bem, nós falamos de forma geral a respeito das ramificações da ansiedade, entre elas fobia específica, transtorno do pânico ou agorafobia, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social e estresse pós-traumáticos. Estas manifestações da ansiedade, elas são quando a ansiedade sai do controle. Nós falamos no nosso primeiro vídeo a respeito de que ansiedade todo mundo tem. Não existe ninguém na face da Terra que não tenha ansiedade, certo? Em termos de ser humano, ok? Então, não existe ninguém na face da Terra que não tenha ou que não manifeste em um momento ou outro ansiedade. E se você for olhar bem, ansiedade é até vista de um ponto positivo, porque ela te impulsiona. Bom, mas não é isso que nós vamos tratar aqui. Os transtornos de ansiedade, como nós já falamos, eles são as manifestações exageradas dessa ansiedade. E hoje eu quero tratar muito especificamente a respeito de um transtorno de ansiedade chamado fobia específica. São algumas dúvidas que as pessoas nos perguntam, e você pode colocar nos comentários também as suas dúvidas, ok? Vamos lá? Então, Márcio, o que é fobia específica? Primeiro, de forma geral aqui, é uma manifestação da ansiedade. Como eu disse, todos temos ansiedade. Imagine, no primeiro vídeo, imagine a sua ansiedade como o tronco de uma árvore e desse tronco saem galhos. Esses galhos são as manifestações, esse tronco é a ansiedade e esses galhos são as manifestações dessa ansiedade, que nós chamamos de transtornos de ansiedade. Bem, eu quero tratar aqui de forma muito geral também, e é importante que você se aprofunde no tema, conheça um pouco mais, estude um pouco mais, e aí eu quero indicar para você alguns livros, principalmente esse aqui, Livre da Ansiedade, do Dr. Robert L. E aí pode ajudar muito a você a entender como a ansiedade se desenvolve e a entender como é que você consegue lidar com a ansiedade. Eu tenho falado sempre lá no meu Instagram, você pode nos seguir, Márcio_Azevedo 2, a respeito, a gente trata lá a respeito da ansiedade, e aí você pode perceber coisas mais profundas, ok? Bom, vamos lá. O que é ansiedade? O que é fobia específica? Como eu disse, é uma manifestação da ansiedade. Mas fobia específica, de uma forma geral aqui,
é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo. Mas medo, qualquer medo, Márcio? Não, é um medo intenso e irracional de um objeto, né, específico, por isso fobia específica, é um medo intenso, irracional, né? Tipo assim, a pessoa não consegue explicar por que eu sinto medo daquilo, né? Ou daquele objeto. É um medo intenso, medo irracional de um objeto, animal, ou de uma situação, ou de uma atividade específica, entendeu? Então, isso é uma manifestação. Por exemplo, há pessoas que manifestam medo, por exemplo, de viajar de avião, elevadores, né, lugares altos, insetos, outros tipos de animais, né, encontros com estranhos. Então, isso pode estar caracterizando, são coisas que caracterizam uma fobia específica. Agora, as pessoas que sofrem de fobias específicas, elas geralmente experimentam uma ansiedade extrema. Por isso que eu falei, a ansiedade todo mundo tem, é a ansiedade extrema. A fobia específica, essas pessoas experimentam medo, né, extremo. A ansiedade geralmente beira, né, o desespero. Então, um desejo intenso de evitar aquele objeto ou de evitar aquela situação, né, a qual a pessoa teme. Entendeu? Por exemplo, se a pessoa desenvolve uma fobia específica de elevador, muitas vezes ela se angustia porque ela não consegue entrar, é irracional, ela não consegue entrar no elevador, ou se ela precisa entrar no elevador, ela entra e vai criar alguns mecanismos de defesa, né? Por exemplo, ela vai se encostar na parede, ela vai segurar naquela barra que tem, alguns elevadores têm, né? Algumas barras ali dentro, né? Ou ela vai segurar na mão de uma pessoa que está do lado dela, pode ser a esposa segurar na mão do marido, a mãe do filho, ou seja, ela vai buscar algum mecanismo para se defender ou para tentar amenizar aquela situação que está produzindo ansiedade. Essas fobias são diferentes de medo comuns, né? Por isso que eu falei aqui, não é um medo comum, é algo exagerado, é algo acima do normal. Por quê? Porque são desproporcionais à realidade. Você entendeu? Então, é desproporcional à realidade do perigo envolvido. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm medo, aqui em Minas Gerais, né, tem umas lagartixazinhas que ficam na parede das casas. Não, aquilo é inofensivo. Eu conheço pessoas, homens, né, já de meia idade, 40, 50 anos, que desenvolveram medo, uma fobia desses animais, né? Há pessoas, por exemplo, com medos de barata e etc, né? Como eu disse a respeito do elevador. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter uma fobia de voar de avião, né? Como nós falamos, mesmo ela sabendo racionalmente que as estatísticas mostram que é uma forma extremamente segura de viajar. Entendeu? A pessoa cria uma fobia irracional, por isso que nós falamos que é irracional. Ela cria uma fobia irracional, um medo irracional, intenso de viajar de avião, por exemplo, né? E às vezes quando ela tem que ir a longas distâncias, viajar para outras cidades, que ela poderia encurtar o tempo de viagem indo de avião, às vezes ela prefere ir de ônibus ou ir dirigindo. Por quê? Mesmo sabendo, como eu disse, mesmo sabendo que o avião ainda hoje é um meio seguro, né? Segundo as estatísticas, é um meio seguro de se viajar.
ok? As fobias específicas podem abranger uma ampla variedade de coisas, preste atenção nisso, como medo de altura, medo de aranhas, cobras, lugares fechados, lugares públicos lotados, né? Agulhas. Talvez você conheça alguém ou você mesmo tem medo de agulhas, sangue, medo de sangue e muitos outros, né? É uma infinidade de coisas. Bom, quando confrontadas com a situação, quando essa pessoa é confrontada com essa situação ou com o objeto ao qual ela teme, as pessoas com fobias específicas podem experimentar uma ansiedade intensa. Por exemplo, sudorese, tremores, taquicardia ou até mesmo, aí é um outro transtorno de ansiedade que a gente chama de ataques de pânico. Tá vendo? Como é importante você não somente aprender a respeito da questão da ansiedade, se aprofundar no tema, mas também buscar o meio clínico, né? Seja a psicanálise, seja um consultório de psicologia ou até a consultório de um psiquiatra para poder fazer um acompanhamento. Bom, um pouco mais aqui, essas fobias podem interferir. Essas fobias específicas, gente, elas interferem significativamente na vida diária da pessoa. Por exemplo, um empresário que desenvolve uma fobia específica, né, e ele precisa viajar de um estado para o outro, de um país para o outro, por conta de reuniões, né, por conta do trabalho em si. Percebe como é que o trabalho dele fica comprometido por causa dessa fobia específica, imaginando que ele tenha desenvolvido uma fobia específica de avião, por exemplo, né? Imagine só a angústia que este empresário, que essa pessoa, que esse homem ou mulher, não importa, né, vai desenvolver à medida, né, a angústia que essa pessoa vai sentir à medida que as horas vão passando, que ela tem que viajar de avião por causa do seu trabalho. Já pensou nisso? Bom, então as fobias específicas, como eu falei, elas interferem significativamente na vida diária das pessoas, levando essas pessoas a situações ou a locais onde elas podem encontrar um objeto ou situação temida, né? A pessoa muitas vezes vai estar naquele ambiente, o que ela vai mais perceber, o que vai chamar a atenção dela, né? Ou seja, ela vai, o que ela vai buscar ali naquele lugar são justamente locais onde ela pode se evadir. Por exemplo, se a pessoa está num ambiente, né, onde tem muita gente, um conglomerado de pessoas muito grande, e ela tem uma fobia específica de um ambiente fechado, ela já vai logo buscar portas, né, lugares para poder se evadir, porque é um medo irracional de estar ali naquele lugar, entendeu? Ou muitas vezes, como eu falei, ela vai buscar evitar aquelas situações. Aí a pessoa não tem vida social, aí a pessoa não cria laços em termos de relacionamento, de amizades. Tá vendo como é que afeta a vida social daquela pessoa, né? Então, o que acontece, Márcio? Como é que eu posso buscar ajuda, ou onde de forma específica, né? Onde eu posso buscar ajuda? Bom, a psicanálise é uma das melhores formas de você entender não somente a fobia específica, que é a que nós estamos tratando aqui, mas os transtornos de ansiedade como um todo, mas não só tratar no que diz respeito a algo superficial, né? Eu gosto muito de dizer, um professor meu diz assim: na psicanálise, ou para a psicanálise, o buraco é mais embaixo. Então nós buscamos verificar coisas mais aprofundadas, nós buscamos entender mais o que está no fundo do poço, o porquê, qual a gênese
dessa fobia específica ou desse exagero da ansiedade. Então, se você ou se alguém que você conhece está sofrendo de fobia específica, se encaixa aqui nessas características, é importante buscar ajuda de um profissional de saúde mental, né? Que você poderá buscar, né? Ajuda de um profissional, como nós falamos, e aí você pode se orientar, receber tratamento apropriado para isso, ok? Se você curtiu, se você gostou desse conteúdo, né? Curte, compartilha e que você possa ajudar, para que você possa ajudar mais pessoas nesse sentido, ok? Tchau, tchau.